Para começar, eu queria deixar bem claro, né, o que realmente onde a gente pode estar chamando, digamos, de microsoldas. O que são microsoldas? Né? Porque tem muita gente que diz, Lucas, um ponto de solda é uma microsolda. Nem todo ponto de solda pode ser considerado uma microsolda, né? Às vezes, dependendo da corrente de soldagem que você está trabalhando, aquilo ali pode ser um ponto onde não considera pela corrente, pelo tamanho da peça. Então, assim, primeiro de tudo, a gente tem que entender que as microsoldas, elas normalmente a gente trabalha com peças de pequeno tamanho, né? Pequenas dimensões, seja peças de pequenas dimensões ou espessuras de materiais de pequenas dimensões. E parece estranho, mas tem muita gente que acha que é até simples. Eu lembro que o Fabiano hoje postou até no Instagram dele, né, uma peça que ele soldou, um tipo de solda que é considerado microsolda. E a pessoa, eu acredito que algumas pessoas devem ter achado que aquilo ali era tranquilo de se soldar, como se não tivesse nenhuma dificuldade. Mas que pena que alguns nunca tiveram a experiência para saber o quanto é complicado, né? Então, hoje a gente vai estar debatendo aqui isso, né? Quais são os cuidados que a gente deve ter com peças de pequeno tamanho, porque tem gente que acha que não, que só peça de grande dimensão que tem suas complicações, que peça pequena é de boa, sendo que não é bem assim. Então a gente vai estar, né, trazendo tudo isso aqui à tona para a gente estar discutindo, beleza? Então, assim, pessoal, partindo do princípio que a gente vai trabalhar com peças micro, né, peças muito pequenas, então a gente tem que entender que a gente não pode trabalhar com correntes altas, ou seja, normalmente as microsoldas, por exemplo, para quem vai trabalhar no processo TIG, né, até no processo de laser a gente vai falar isso aqui, mas esse tipo de solda a gente normalmente trabalha com correntes abaixo de 10 amperes. Então, para começar, não é toda máquina que você vai ter uma partida ali de 10 amperes, né? Tem muitas máquinas que elas já partem de 15, tem outras que partem de 20, então por aí vai. Então, se você de repente necessita trabalhar com material muito de pequena espessura, um material pequeno, que não pode receber um alto aporte térmico, então você não pode trabalhar com correntes altas. Então essa máquina você vai ter sentir uma certa dificuldade. Lucas, é possível trabalhar com máquinas de repente convencionais, digamos que partem de 15, 20 amperes em peças pequenas? A gente tem alguns métodos que a gente vai até tentar discutir aqui, porque nem sempre a gente vai ter uma máquina que realmente ela parta de apenas 1 ampere. Então, quando a gente não tem, a gente tem que buscar algumas saídas para tentar resolver esse problema. E é justamente isso que a gente vai estar falando hoje à noite aqui, tá? Então, vamos lá. Então, como eu falei, de início, vocês têm que entender que normalmente são correntes muito baixas. Então, 10 amperes, pessoal, dependendo da peça, dependendo da espessura do material, vocês vão ver que já ele não vai nem entrar em ponto de fusão. Então, para vocês entenderem que é somente peças de pequena realmente, normalmente placas eletrônicas, né, sistemas de fibra óptica, né, tubos de micro tamanhos, espessuras de chapas assim que você às vezes acha que aquilo ali é papel. Então, é para coisas pequenas mesmo, tá? Eu quero deixar bem claro essa questão do micro para soldas de grande espessura, que tem gente que diz, Lucas, então quer dizer que a micro solda ela acaba tendo uma dificuldade maior do que uma chapa de grande espessura, porque tem muita gente que trabalha com chapas de média e grandes espessuras e que também sabem o quanto realmente tem que ter alguns cuidados redobrados, inclusive também. Então, assim, pessoal, seja ela com uma pequena espessura, seja ela com grandes espessuras, ambas elas têm, né, suas particularidades. A gente não costuma dizer que um é mais difícil que a outra. Apenas, às vezes, você pegar um soldador que é acostumado a trabalhar com microsolda e você jogar ele numa chapa de grande espessura, se ele não tem o costume e ele não sabe trabalhar determinados procedimentos, ele vai ter dificuldade. Da mesma forma como os soldadores que profissionais, que trabalham com espessuras de larga escala, e tem também dificuldade se você colocar numa chapa de pequena espessura. Então, às vezes, é questão de costume, de experiência, né? A pessoa precisa conhecer um pouco para poder ter realmente a prática. Então, quando o Fabiano colocou lá a espessurazinha, parece ser fácil, mas não é, porque realmente, às vezes tem alguns soldadores meio gabola que diz, não, que eu soldo e tal, nunca fez, nunca tentou e já está dizendo que solda. Então, sendo que às vezes um cara desse pega uma peça dessa daí e acaba matando, né? Tem peças que se você não tiver cuidado, na hora que você abre o arco, ela meio que desaparece.
Isso porque simplesmente você nunca trabalhou e não tinha noção do quanto ela era complexa, tá? Então realmente peças para soldagem de microsoldas, elas são bem complexas mesmo. Quais são as máquinas de solda para microsolda? A gente vai falar justamente isso agora. Então vamos lá. Então em relação a microsoldas, a gente tem que entender o seguinte: os processos mais comuns utilizados na soldagem desse tipo de componente normalmente, por exemplo, eu vou começar pelo processo TIG, né, que é o mais fácil de se encontrar. O processo TIG, normalmente, quando a gente vai trabalhar esse tipo de solda, como eu falei, o ideal é que você tenha uma máquina que ela parta realmente de 1 ampere, só que é muito difícil você ter uma máquina desse tipo. Normalmente as máquinas elas vão partir ali de 10 ampere, 15, 20. Ah, Lucas, e nesse caso a gente consegue efetuar algumas soldas? Sim, tá? Então eu particularmente tenho uma máquina lá na minha oficina que ela parte de 10 ampere e eu pego peças muito pequenas que muitas vezes o pessoal acha que não é possível recuperar e a gente recupera componentes na área de informática que às vezes você vê que e outra, se você for jogar um processo como eletrodo revestido e o processo MIG-MAG, esqueça que aquilo ali de maneira alguma você vai conseguir soldar esse tipo de material com esses processos. Então o processo TIG ele tem, quando se fala em material de pequena espessura, ele é o primeiro que a gente pensa, porque é o mais utilizado no mercado, tá? em materiais de pequena espessura. Tá? Então assim, é possível também trabalhar com correntes um pouco acima, só que a gente tem algumas técnicas que a gente vai estar falando aqui mais para frente. Então tem o processo TIG, tem o processo de laser. Tá? O processo de laser, pessoal, inclusive, em 2015 eu participei da FEIMAF, lá em São Paulo, e naquela feira ela tinha uma feira, lá é a maior feira da metalmecânica da América Latina. Então a FEIMAF, ela recebe muitos equipamentos assim de ponta, e eu presenciei realmente a soldagem, né, de laser. Eles utilizam pulsados, né, e são pulsados muito rápidos, que ajudam no controle de temperatura do material. Então assim, e além disso ele trabalha tanto com como sem metal de adição, tá? E nessa solda de laser, pessoal, as peças eram tão pequenas que o cara, para fazer a execução, né, o operador, ele utilizava aqueles, como é que chama? Os microscópios, né, para você poder enxergar o local onde ia ser soldado. Então assim, é coisa absurda. Você olha assim, ao olho nu, tem peças que ela precisa ser soldada que você tem que ter um microscópio para você ter realmente noção do detalhamento que vai ser executada aquela solda. Então essa de laser, ela vai disparando uns feixes que você pode tanto utilizar sem metal de adição como com material de adição. Só que para uma solda dessa daí você não pode utilizar uma vareta de 1 milímetro, uma vareta de 1.6 que vai ser meio desproporcional, né? Vocês vão conseguir derreter o material, mas não metal de adição. Então, para isso, eles têm os consumíveis adequados para determinadas soldas, tá? Então, é bem nesse caminho. Então, além da microresistência, do laser pulsado, tem também a microresistência, tá? Existem soldas de componentes eletrônicos que é esse tipo de equipamento que a gente precisa soldar. Então, pessoal, os 3 mais comuns utilizados são esses. O Fabiano, hoje em dia tem uma tela que aumenta a imagem da peça. Tem muita gente que usa, né, essas telas, tem também o microscópio, né, aquelas lupas, tem muita gente que acaba improvisando com a lupa também para poder tentar enxergar, porque tem peça que realmente é complicado. Aí um detalhe, você vai trabalhar com a máquina muito baixa, aí você vai colocar qual tipo de filtro de lente, né? Qual é o filtro que você vai utilizar para soldar aquele tipo de material, porque se você colocar uma lente 10 você não vai conseguir visualizar nada, tá? Então muitas vezes tem muita gente que utiliza o que? Um óculos apropriado, ou utiliza uma máscara que ela diminua o máximo possível, coloca 4, 5 ali de filtro para poder realmente visualizar junto, porque a corrente é muito baixa. Então se a corrente é baixa, você tem um filtro muito escuro, ela não vai conseguir te dar uma boa visualização da junta. Então é uma observação também importante. Seria soldador ou operador no caso da solda laser? No caso a gente chama operador, né? Cara, ele não deixa de ser soldador. Quando a gente normalmente utiliza um maquinário assim, a gente sempre puxa para o operador, mas ele tem uma prática, digamos assim, muito... Existem alguns que você não precisa fazer manual, mas existem algumas soldas a laser que necessita de muita prática do profissional. Então ali eu já costumo dizer que é
o soldador realmente, né? Só que quando você só faz a programação da máquina, né? E praticamente o equipamento fica parado e o próprio sistema muda. Ele faz a movimentação. Eu já acho que nesse caso aí a gente já costuma chamar operador, ou seja, tem muitos dispositivos envolvidos nesse tipo de soldagem. Pessoal, tem um cara aqui que está participando da nossa live que ele é fera nessa parte de microsoldas. O cara tem até mais experiência do que eu nisso aí, que eu vejo ele diariamente postando, que é o nosso amigo Fabiano de Soldas Especiais. Ele está participando aí da nossa live. Fabiano, você topa participar dessa live comigo, cara? Pois vamos lá, Fabiano, eu vou jogar lá o convite para a gente começar a nossa live aí, hein? Deixa eu ver aqui, eu vou chamar o Fabiano. Vamos lá. Fabiano é um cara que eu já sigo ele há um tempo, né? Um cara do coração enorme também. Tem um propósito muito bacana de estar ajudando a turma aí. Fala, Fabiano! Rapaz, Opa! Finalmente a nossa live saiu, né, cara? Tem que ser assim no improviso, né? Esse cara é difícil, hein? Mas eu entendo, o nosso dia a dia, né, de empreendedor é correria mesmo. Tem muita gente que fica pensando, meu Deus, como é que o Lucas faz essa live todo dia e ainda tem que tocar o barco lá na empresa dele. Mas é verdade. A gente tem que seguir com 10, cara. Tem dia que eu só falto endoidar. Mas isso faz parte do jogo, né? Fabiano, cara, se apresente aí só para a turma ficar sabendo quem é você, porque algumas pessoas já te conhecem, outras não, né? Para a gente trocar um papo, porque como é falando sobre microsoldas, eu acho que você é um cara que pode estar somando muito nessa live, então vale a pena você estar aqui nos ajudando também a trazer um conteúdo riquíssimo também na área. Ok, então, Lucas, meu nome é Fabiano, como você já disse aí, estou na área de solda em moldes há 21 anos. Né, aproximadamente. Então, a gente já conhece muita coisa, né, já viu muita coisa nessa parte, né, minha especialidade é solda em molde, e principalmente quando se trata de microsoldas, né. Essa é o que eu tenho mais habilidade em fazer, e é o que faz toda a diferença, né, cara? Então, hoje eu trabalho por conta, né, já tenho minha empresa há 9 anos, trabalho por conta e estamos aí. No mercado da solda aí. Sua própria empresa há quanto tempo, Fabiano? Oi? Faz quanto tempo que você abriu sua empresa? 9 anos. Caramba, já que eu trabalho por conta. Que massa. 9 então, anos. É algo que, inclusive, eu já havia comentado com você, né, sobre essa questão da soldagem de moldes. Eu não tenho essa experiência, eu realmente aprendo muito com você nessas suas postagens. Porque, assim, a soldagem, para muita gente, acha que é coisa pequena, que só existe eletrodo revestido, ou tubulação, é duto. É um mundo isso aqui, né? Todos os dias a gente está aprendendo aqui com as dicas da turma aí que participa com a gente. A turma que já vem nos acompanhando e sabe né, o quanto a nossa área ela é complexa, né? O quanto ela tem a somar nos dias a dias. Então, pessoal, eu queria, né, fazer mais, vou continuar a nossa live, né? Já tinha um roteiro aqui, a gente vai seguir. Só que eu quero que o Fabiano aí deixe algumas dicas sobre o processo de soldagem, né, em microsoldas, para você tá somando, né? Então, assim, primeiro de tudo, eu queria que você falasse um pouco em relação por que é tão difícil, né? Eu vi hoje que você falou, Fabiano, lá na sua postagem, né? Eu acredito que alguém deve ter dito, não, isso é de boa, isso aí qualquer um solda. Sendo que não é assim. Eu sei muito bem que às vezes você pode pegar o cara que tem a maior experiência do mundo. Se ele nunca tiver feito aquilo lá e não tiver pego uma dica, uma coisa ou outra ali, ele não vai conseguir fazer essa solda. Então, por que é tão difícil, na sua opinião, fazer esse tipo de solda, essas microsoldas? Então, essa questão foi até uma pergunta que eu fiz, né? Fiz uma pergunta se era fácil ou se era difícil fazer aquele tipo de serviço, né? Exatamente. E o pessoal coloca que é fácil, é fácil, é fácil, é fácil. Assim, para mim que já tenho 21 anos de experiência nessa área, né? Eu não considero aquele tipo de serviço fácil, tá? Olhando, às vezes, pelo celular, por uma imagem ou um vídeo ali, você não tem noção exata do que é a peça, né? Mas quando você pega ela na mão, cara, é um nada aquilo ali, entendeu? Eu estava com um equipamento bom, né? O equipamento da Fronius, pedal de rampa, né? Eu regulei o máximo dela ali
para partir de 20, para chegar só até 20 amperes, né? E qual que é o diferencial dessa máquina da Fronics? Ela tem uma opção de você controlar, de você indicar para ela qual o diâmetro do tungstênio que você está utilizando. Sim. O que acontece? Quando você baixa ali, você pode baixar e informar que você está usando até 5 décimos, 1 milímetro de diâmetro de espessura do tungstênio. Quando você dá essa informação para ela, ela diminui a tensão de partida. Então, a abertura do arco ela vai ser bem suave, entendeu? Então, por isso que eu utilizo essa máquina. Ela parte de quanto, a sua máquina? Ela parte praticamente de zero, porque ela não derrete. Eu posso pegar uma lâmina, abrir o arco, ela fica só saindo aquele rainho dela, assim, ela não afeta o material. Não, ela não derrete. Ô, Fabiano, mas no então painel, é uma máquina... Mas no painel dela, independente de você estar trabalhando com pedal ou não, no painel dela, ela parte de zero mesmo ou ela parte ali de 10 amperes, de 15? A sua máquina, ela parte de quanto? Eu ainda não reparei. Vou pegar essa informação e vou te passar, porque como eu trabalho sempre com pedal de rampa, então eu coloco lá, vamos supor, 20, 40, 60, 80 amperes e eu abaixo a máscara e soldo. Mas eu nunca reparei do zero até onde eu tô. Pedal é vida. Pedal, ele ajuda a gente em tantas das coisas e tem muita gente que não sabe o quanto essa ferramenta, né, ela é importante na nossa área. É porque o que eu acho bacana do que você está falando aí é que tem muito soldador que ele é acostumado a parâmetros, a medidas, a números, né, a 10 amperes, a 20, a 30. E quando a gente trabalha com pedal, muitas vezes a gente não sabe nem quanto é que está. O soldador, ele conhece pelo barulho, ele conhece pelo ponto de fusão, ele sabe quando realmente aquela corrente está pronta para realmente ser soldada. Tanto para ela dar o ponto de fusão, quanto para você adicionar material. Então, assim, é claro, no início do pedal você apanha um pouco, porque até você entender ali, né, tem a questão da sensibilidade, às vezes você não tem sensibilidade no pé, ou pisa de mais ou de menos, isso acaba... Manter, né? Manter o pé parado. Exatamente. Então, eu até estava falando esses dias, né, que a gente trabalhar com pedal é como se a gente estivesse tocando. Tem muita gente que tem dificuldade em tocar bateria. Por quê? Porque você vai usar as duas mãos e os pés. E a cabeça, ela de início ali... Eu toco também. Cara, aí assim, tem gente que esquece. Eu toco bateria e me ajudou bastante. Exatamente. Então, assim, o pedal é uma ferramenta muito importante para quem faz esse tipo de trabalho, né, que você executa. Não só o pedal, né? A gente vai falar sobre outras coisas aqui, justamente que realmente, né, essa partida praticamente de zero. Você vai ver o material, o comportamento dele aos poucos. Você não vai jogar uma corrente e de repente ver que aquele material, a corrente foi muito alta. Né? Você vai jogando e aí já derreteu a peça. Começa a molhar, ele vai ser o momento, né? Então, fica à vontade, Fabiano. E outra, quando você vai fazer essa microsolda, o que eu faço? Como não tem varetas assim de 4 décimos, 3 décimos, o que eu pego? Eu pego uma mais fina que tiver ali, 0,6, às vezes vareta de 0,6 eu vou no esmeril, eu afio ela, deixo ela ali um pelinho mesmo, né? Às vezes fica até difícil de você segurar a vareta, e quando você abre o arco, às vezes você não faz a posta de fusão. Quando você trabalha com baixa amperagem. É um ponto muito específico ali. Quando você vê que você aproxima a vareta do cantinho vivo, quando você percebe que ela começar a derreter ali, você pisa só um pouquinho a mais e ali é o suficiente. E aí você vem trazendo o cordão. Às vezes você faz só o ponteamento. Você dá um pontinho do lado, um pontinho do outro, e você une os dois pontos. Você não faz o cordão direto. Às vezes você vai trabalhando só assim, pontinhos, e depois você vem unindo os pontinhos para ficar aquela soldinha baixinha mesmo, fina, né? Essa é uma dos truques aí, para fazer esse tipo de soldagem. Não, e assim, cara, é uma solda muito minuciosa, né? Para você perder uma peça... Demais. Para você perder uma peça dessa daí, basta você dar um respiro a mais ou a menos. E para enxergar ela, se você não tá com uma máscara boa, né, com uma lente que esteja... que ela não esteja amarelada, né? Vamos tratar agora de máscaras automáticas, né? Qual é a máscara que você de repente, se o... Qual é a máscara que você usa? Hoje eu estou usando a da Torque.
Tem uma Torque que o campo de visão dela é bem amplo e ela parte ali de 5, né? De 5 vai até 8 e de 9 ao 13. Mas aí ela então, é azul ou não? Não, essa lente ainda é uma lente verde, né? Fica aquele verde. Se ela fosse uma lente azul, eu já ouvi falar que tem uma lente azul que é a Pro, que ela é bem clarinha, ela é branca, praticamente transparente, né? Você não tem essa dificuldade, né? Seria melhor ainda para trabalhar com esse tipo de material. Não, com certeza. Até como eu estava falando no início da live, né? É um detalhe que muita gente não sabe, é que você precisa também estar com a máscara apta, porque a corrente é muito baixa, se você não tiver com a lente adequada, você não consegue ver, né? Ou você vai trabalhar ali com um óculos, ou de repente meter na cara, para ver se consegue enxergar alguma coisa. Realmente eu uso óculos, né? Eu uso óculos aqui, ó. Né? 3 graus. Meu óculos é 3 graus. Astigmatismo. Caramba. Ó, o Messias colocou, então, vamos lá. Ela permite também colocar a lente de aumento dentro dela. Então, cara, é uma tecnologia, cara, porque você, além de você diminuir a lente dela, né, ela parte de 5, você ainda consegue dar um grau, né, ali na peça, então tá resolvendo o problema, né, Fabiano? Aí facilita mais ainda, né? Ô, Fabiano, deixa eu te perguntar uma coisa também. Esse tipo de serviço de microsoldas, né, que você normalmente faz aí na sua empresa, vocês fazem de que é o quê? Quais tipos de componentes você tem? Normalmente é somente moldes ou tem outras peças que você acaba trabalhando muito? No momento eu trabalho só microsoldagem mesmo, mais em molde mesmo. Molde, né? Tem a parte sensores, mas aí já vai partir para solda laser, né? E eu não tenho a solda laser ainda. Mas quando é algo mais específico, instrumentos cirúrgicos também, que é muito utilizado, né, com microsoldas, mas aí hoje em dia já é tudo laser. Hoje em dia já não faz mais na TIG. Mas existe, né, um campo muito vasto de aplicação de solda com microsoldagem, né? Mas aí não é mais na TIG. Eu estava até dizendo para o pessoal no início aí que eu fiquei assim abismado em 2015 quando eu fui para a FEIMAF lá em São Paulo, né? E lá o pessoal tinha uma máquina dessa laser, né? E a máquina laser, cara, eu fiquei assim, sabe, apaixonado, porque a máquina, a qualidade que você conseguia deixar nos acabamentos, em peças que você achava que não tinha condições de soldar, né? Você pegava uma peça minúscula, que visivelmente você não sabia nem que aquilo ali precisava soldar. Os caras colocavam lá, né, no microscópio e vinham fazia tanto com material de adição, né, como de forma autógena e, cara, parecia assim um pulsado na TIG, sabe? Ficava as escamazinhas bem desenhadazinhas. Então, para mim aquilo ali ficou marcado, sabe? Porque era novidade. 2015 para mim isso aí. De lá para cá eu já vi muita solda desse tipo, mas coisa bacana mesmo. Eu fiz um teste, foi o ano passado. Eu fui na Oxitec, que é aqui em São Paulo também. E, cara, eu fiz um teste com eles lá. Meu, a mesma coisa que você. Eu peguei alguns exemplos que eu sofro para fazer na TIG, né? E falei, cara, dá para fazer assim, né? O Sérgio lá da Oxitec estava lá, me auxiliando. E ele falou, dá. E, cara, numa facilidade, aí eu posso dizer que é fácil. Aí na laser aí se torna fácil. Cara, você soldando o cordãozinho ali de 1/10, você olhava ele, parecia que ele tinha ali, sei lá, uns 10 milímetros. Pela tela, né? Aquela tela que eu comentei. Você controla ela por um joystick, né? O feixe de laser ali por um joystick. Cara, sensacional. Me achei até um soldador já. Consegui fazer o cordãozinho. Primeira vez que eu peguei, já consegui fazer o cordãozinho. Parecia que eu tava fazendo um cordão ali de uns 10 milímetros. Quando eu olhei, cara, muito pequeno, muito pequeno. Então a laser, ela é sensacional. Nesse formato, como você falou, é como se a gente estivesse soldando uma peça grande, não é uma peça pequena, né? Mesmo assim, cara, é uma tecnologia que a gente fica besta, né? Deixa eu te perguntar outra coisa também, cara. Né? Falando em microsolda, a gente sabe muito bem. Já aconteceu isso comigo, não sei se já aconteceu com você. Você já matou alguma peça, né? Só fazendo microsolda? Se o soldador matar, ele tem que recuperar. No meu caso, não tem como. A gente pode.
a gente aqui recebe, às vezes, algumas peças muito pequenas, principalmente nessa área de informática, né? Tem umas pecinhas, né, que o pessoal traz para a gente e elas quebram muito, tá? E, assim, minhas máquinas, eu não tenho lá, por exemplo, máquinas que partem de zero, como você tem aí. São máquinas que... Eu tenho máquinas grandes que é para a área da retífica, então são máquinas para serviço mais grosseiro. E tem algumas máquinas mais em conta que, assim, atende, tem um pulsado, mas ela parte ali de 20 amperes, a outra de 10, então assim, quando eu preciso... O problema dessas máquinas aí é o start dela. Quando você abre o arco. Ela geralmente ela abre a 20 amperes, mesmo que ele indique que abre a 10. Ela vai abrir a 20 e voltar a 10. Então, nessa que ela abriu, ela já come uma grande parte da peça. Isso. De repente já matou. Aí, já estragou a peça. Para esse tipo de situação, normalmente tem duas maneiras que eu faço para trabalhar aqui, né? Uma é você tentar dar um tiro rápido, né? Praticamente você tentar ajustar bem, deixar a ponta do eletrodo ali bem próximo da poça de fusão, porque se você deixar o arco longo, ela vai derreter tudo. Então, basicamente, você, né, deixa a peça bem montadazinha, né? Tenta botar a lente bem clarinha, a lente que você trabalha na máscara, encosta ele ali, dá uma leve aliviada e dá só um tiro para poder pegar. Quando dependendo, se a peça de repente ela tiver uma abertura, às vezes acontece dela, tipo assim, ela tem trincado e ela fica uma aberturazinha mínima. Às vezes o que é que eu faço? Eu coloco um pedacinho de vareta por cima. Então, ao invés de eu abrir o arco em cima do próprio material, a abertura vai ser em cima da vareta. Então, ao invés de eu ter uma vareta material ali muito fino, então a gente já tem, digamos assim, um volumezinho de material mais para se derretir. Então, quando aquilo bate, ele já cai em cima e já fica o ponto de solda muito bem resistente. Só que é fácil? Não é. Como eu falei, já teve vez de eu simplesmente, sei lá, a lente não está bem novinha, limpinha, e eu não tenho enxergado direito a junta, e aquilo abrir de lado e matar e comer a peça, já aconteceu isso comigo. Mesmo com experiência de trabalhar fazendo principalmente esse tipo de serviço há um tempo, mas já aconteceu. Então, é uma maneira de até burlar, né? Eu não tenho uma máquina ali que ela parte de 5 amperes, de 10, eu não tenho um pedal, de repente, que possa dar um suporte. Coloca no mínimo da máquina, né? Claro, o eletrodo tungstênio, o mínimo possível, tentar utilizar um eletrodo mais fino que você tiver, seja 1.6, 1 milímetro, utiliza o mínimo que você tiver, né? E a corrente mínima também. Só que a gente tentar utilizar algum metal de adição ali em cima só para dar um suporte e aquela carga não vá diretamente na peça. Então, às vezes o que salva, que nem eu já utilizei máquinas da Sumig mesmo, né? Que você colocava o lift arc, né? Que era para você abrir riscando. Você riscava na peça e, cara, ela abria baixinho. Se você abrisse o arco no pedal ou no gatilho normal, ele dava um start, matava a peça. Agora, se você colocasse no lift arc e riscasse, cara, ela abria zeradinha. Coisa linda. Não, inclusive... Então, você tem que conhecer, né, o equipamento que você está utilizando também. É verdade. Tem muita gente que não sabe nem que função é essa. O lift arc, para muitos, não existe. Mas, assim, o que é que acontece? Existem muitas imagens até circulando na internet, né, daquelas soldas que o pessoal vai só tocando e ele abrindo o arco. Então, é justamente isso, é o lift arc, de repente o cara está dando uns tiros, né, acaba aumentando ali a corrente ali, e só com uma leve toque ali, só para ela abrir o arco. Só que você tem que, para esse tipo de solda, o ideal é você às vezes trabalhar com a corrente também muito baixa. Porque o que é que acontece? Às vezes você pega um material, aí também você quer fazer com que o material ele se funda e, de certa forma, ele não passe muito tempo com o arco aberto. Porque tem gente que faz o quê? Com a corrente bem baixinha, você pega um material fino aí, ela vai subindo até dar o ponto de fusão. Sendo que nesse tempo aí, esse tempo ele acaba passando muita energia, você aquecendo o material. Aí não funciona. Então tem que ser algo bem rápido, né? Praticamente um sniper. Abriu ali, pá, e já fazer o negócio acontecer. Tira mesmo. Exatamente. E essa questão que você falou de colocar a vareta na frente, né? Eu até postei um vídeo também lá no meu canal explicando sobre como tirar o rechupe, né? Aquela mordedura. Porque o pessoal, tem muita gente que trabalha soldando facas que vão em moinho, né? E, cara, eles afiam ela, deixa uma faca mesmo. Pensa a lâmina de uma faca ali. E você tem que soldar, às vezes você vai soldar um pedacinho dela
Se o cara não tem muita experiência, ele solda, ele tem que soldar a extensão inteira, porque ele dá um pontinho, ela forma uma cabo, ele dá um pontinho, ela forma uma cabo. Então ele vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, ele faz ela inteira. Então, esse molde que você explicou, né, de você colocar a vareta na frente, né, e abrir o arco ali para o arco de solda pegar na vareta e não na peça, né? Aí ela derrete a vareta, tampa a mordedura ali e acabou. Ô, Fabiano, eu vou confessar a você, cara, que eu já tive esses problemas que você está falando aí, do tipo, a pessoa vai e a mordedura vai andando, parece que não acaba. E como eu falei para você no início da live, a gente está todos os dias ensinando aqui e aprendendo com essa turma toda aí que está fazendo esse tipo de conteúdo. E eu aprendi com você. É verdade. Isso aí, eu vou ser bem sincero, eu nunca tinha feito isso, já tinha apanhado algumas vezes, mas a gente vai ali na peleja, daqui a pouco você consegue fechar. E essa dica que você deu aí, né, de dar um ponto no início, um ponto no final, cara, eu fiquei... Cara, às vezes é uma dica, né, uma coisa que de repente a gente não consegue enxergar. Mas a experiência de um profissional para o outro, às vezes, acaba ajudando muito. Não é isso daí eu aprendi com meu pai, né? Soldar mais. É você pegar um insight desse que leva para a vida. Você pode ter certeza, se eu pegar uma outra oportunidade agora, eu vou fazer o que você deixou lá de dica. Porque... Hoje mesmo eu utilizei muito isso, cara. Hoje eu peguei, diversas... era uma peça que era de injeção de borracha, e o material que o rapaz utilizou, ele estava com algumas esferinhas, alguma malha de aço, então marcou tudinho os cantos vivos da peça dele. E eu estava com uma máquina, não estava com a minha Fronis, estava com a Smart, e ela abre um pouquinho mais forte, né? Então eu tive que fazer isso, e ela dava um pontinho no canto, um pontinho no outro, e puxava o cordão. Se eu tentasse fazer direto, ela ia ficando a cava, ia ficando a cavinha. Aí eu tive que fazer justamente desse jeito aí. Não é. Falei, agora eu estou utilizando a dica que eu passei. Não, é assim, tem uma questão também que tem muita gente que acaba não utilizando, como a gente estava conversando, né? Às vezes a função, a máquina já tem a função, o cara não sabe utilizar, ou de repente não conhece aquele recurso. E, por exemplo, uma coisa também que ajuda muito nessa mordedura no final, né? Que é o rechupe, a gente chama de rechupe, é quando normalmente o material ele tem aquela queda, aquela baixa ali no final. Né? Isso, também. Esse rechupe, muitas vezes, você consegue, por exemplo, em um processo como o MIG-MAG, ele tem um enchimento de cratera, que o material ele vai lá e enche aquela cratera. Ele faz tipo uma espécie de roupa de tecida mesmo. Mas no processo TIG, a gente tem que trabalhar sempre bem a questão dos benefícios, como a questão da rampa de descida, né, pós-fluxo. Né, arco pulsado também. Como? O arco pulsado ajuda muito nessa questão do rechupe na lateral do cordão, né? Porque ele não deixa aquecer muito o cordão de solda. Por que dá o rechupe? Ele aquece, né? Porque a solda TIG ela é uma solda que ela ali é uma siderúrgica. Ela funde ali o material, né? Então, se você ficar muito tempo ali com o arco aberto muito alto, ela acaba aquecendo demais e acontece essa depressão. Quando você trabalha com pulsado, ela só dá aquele pulso, você deposita, ela tira. Ela não deixa aquecer muito e reduz, cara, praticamente vai a 90% daquele resíduo que sai. Você soldando com arco pulsado. Agora, se você usar o arco contínuo, né, você vem ali soldando, faz um teste, pega uma peça aí, solda 100 milímetros com arco contínuo e solda com ele pulsado para você ver a diferença de temperatura, a coloração da peça em volta muda completamente. Completamente. O arco pulsado ajuda demais. Tem muita gente que acha que o pulsado é só para definir escama, né? Só para definir a escama da solda. Não é isso, pessoal. O pulsado não, a função dele não é essa. Para essa função. A principal função do pulsado é justamente reduzir essa questão da temperatura, da energia de solda, né, no material. E o que eu acho bacana é que também pouca gente também sabe que ele também ajuda na penetração. Né? O pulsado, ele ajuda na questão do controle de deformação, do controle de energia, né, do aporte térmico, mas também ele também tem um poder de penetração a mais do que o poder convencional, ou seja, sem o pulso. Porque quando a gente trabalha com pulso, a gente trabalha com pique e com baixa, né? Então, normalmente, para você dar um ponto de fusão, por exemplo, eu estou trabalhando com 100 amperes, né? E ele está me gerando uma certa energia de soldagem.
Para não trabalhar com aquela mesma energia ali, normalmente a gente tem que trabalhar, por exemplo, dos 150, 170 e uma baixa ali de 50, de 40. Então, assim, a gente normalmente, quando vai trabalhar no pulsado, é uma corrente de pico e uma de baixa. Então, quando você estiver no pico, ela está aquecendo. Quando estiver na baixa, ela esfria. Só que quando ela estiver no pico, para ela dar aquele ponto de fusão, ela acaba penetrando bastante. Por quê? Porque você está com a corrente alta no pico. Então, é um controle de temperatura pura em altas e baixas, mas quando ele está no pico, ele acaba penetrando bastante. Né? Então, inclusive, eu fiz uma live falando justamente sobre isso. Né? A questão, às vezes, uma vez eu estava conversando com o nosso amigo Rafinha, também da Welding-Ar, né? Até você também, eu falei uma vez, você estava falando, não sei se foi com você que a gente estava comentando, né? Um inox de 3 milímetros que não dava para penetrar, que eu falei justamente isso, que você aumenta, você aumentando a frequência, cara, o arco elétrico ele faz isso aqui, ó, ele fecha e é cacete, bicho, é coisa de louco. Então, às vezes, você não precisa aumentar muito a corrente da máquina. Você aumentou a frequência dela ali, você vai ver o quanto ela... Você vê até a força de fusão, ela aqui, meio querendo vibrar para penetrar. Então, às vezes, é só uma frequência já resolve, né? Um pulsado. Então, o pulsado, Fabiano, ela tem essa função, né, de resfriar, e que muita gente acha que é só para definir escama, que não é. Tá? Essa questão de penetração também está relacionado muito com a altura do tungstênio para a peça, né? No TIG, se você deixar ela muito alta, ela não tem muita penetração. Se você quiser que ela penetre, você tem que aproximar bastante, né, o tungstênio da peça, ficando ali praticamente zerado, né, 5 décimos ali de altura. Quanto mais próxima ela estiver da peça, mais a pressão dela vai dar penetração, né? Se você quiser dar uma penetração com... É um cone, né, o arco elétrico. Então, se aproxima, você deixa ele o arco mais central, né? Então, acaba que melhora bastante. E tem gente que gosta de trabalhar, então tem uma lista. Eu sempre peço para o pessoal trabalhar o máximo próximo, né, da força de fusão. Né? Até porque eu já vi muita gente tendo problema, por exemplo, Lucas está dando mordedura. Muitas vezes a mordedura é só a distância do arco. Né? Você levanta ali o arco e acaba agredindo muito a gente. Então é sempre trabalhar ali bem próximo. Então, meu irmão, Fabiano, cara, eu acho que, né, ficou até com surpresa minha de estar com você aqui na nossa live, porque eu já queria fazer essa live há um certo tempo. Essa live vai ficar salva, né? Eu agradeço demais por você ter passado aqui, deixado um pouco da sua experiência. Só responder uma pergunta aqui para a gente finalizar. O José Reinaldo perguntou, mas qual o melhor sol qual o melhor sol da marca para utilizar nessas condições? Ô, José Reinaldo, só para a gente finalizar, cara, eu não costumo dizer qual a melhor marca, né? O Fabiano ele usa a Fronius, mas existem vários outros equipamentos, né, que podem estar fazendo tendo a mesma eficiência. Eu conheço outros equipamentos que também partem de zero e muitas vezes não é por conta de marca A, B ou C, né, é pela função que a máquina realmente ela disponibiliza, né? Como o próprio Fabiano falou, a máquina dele tem essa função de você colocar ali o diâmetro do eletrodo. Eu já trabalhei com a Tché também, que eu sempre colocava também o diâmetro do eletrodo tungstênio. Então, você colocar ali no mínimo, ela acaba partindo praticamente dessa função de zero, né? Então, mais uma vez, obrigado, Fabiano, por ter aceitado o convite, tá? Pessoal, obrigado. Eu que agradeço, Lucas. Obrigado por todos. Eu que agradeço participar de uma live, né, de um profissional do teu gabarito aí, tá podendo contribuir com alguma coisa, para mim é um orgulho, cara. Que é isso. Todos nós temos algo a ensinar, cara. Né? A verdade é essa. Nunca a gente sabe de tudo. E a gente sempre tem também algo a ensinar. Eu tenho esse princípio comigo, sabe? Tem muita gente que eu vejo aí que parece assim que não tem mais o que aprender e que acha que... Não é isso. Eu acho que profissionais como você, como eu, que estou aqui disponibilizando e ao mesmo tempo abertos a aprender, outros profissionais desse mesmo gabarito aqui tendem a crescer, né? Crescer dia após dia. Com certeza. Então, pessoal, eu mesmo peço dica todo dia. Eu peço dica, o Alex, o Luciano, meus professores do Senai. Cara, eu estou sempre em contato com eles, o pessoal da solda mesmo. Sempre surge, né, questões que você precisa, às vezes, tirar com quem já passou por aquilo, né? Quem já passou pode te ajudar muito, facilita o processo, né? Então eu tô sempre pedindo dica aí pro pessoal, perguntando. Tô sempre ali conversando com eles, né? Tá. Então, pessoal,
Eu acho que a live era isso, né? A live hoje, de repente, entra o nosso mano aí, Fabiano, para estar colaborando. Vai ficar salvo e a gente vai poder estar compartilhando. Quem não assistiu, de repente, vai poder estar assistindo depois aí. Se vocês acham que essa live pode estar somando, agregando valor para algum amigo de vocês que é da área de soldagem, compartilhe, ajuda a página, né? Da gente a crescer cada dia mais. O Fabiano aí, pessoal, já começa a seguir ele. O pessoal que me segue, esse cara tem muita tá acrescentando aí na vida de vocês também. Beleza? Fabiano, Valeu. fica com Deus aí, meu irmão. Até uma próxima, hein? Valeu, Lucas. Valeu. Até a próxima. Valeu. Obrigadão, hein? Até.